o acolhimento por parte do Executivo. Então, nós tivemos o que eu posso considerar uma grande vitória e uma nobre propositura. Tivemos também a felicidade de apresentar e ver aprovada nesta Casa a criação da Comissão Interna dos Direitos da Mulher, da qual fui presidente, fui o autor e presidente por um mandato, e considerando as questões que são pertinentes à mulher, fundamentalmente a maternidade, me causa muita tristeza, muito sofrimento, saber que algumas mães elas não conseguem vagas nas creches, porque a gente ainda não consegue atender a todo o município, e mais grave ainda, algumas creches, em razão da tragédia, foram destruídas, outras estão ainda necessitando de reformas, porque estavam em estado sem condições de atendimento à população, e essas mulheres, mães, mulheres, jovens, que precisam trabalhar e que não têm onde deixar seu filho, tinham onde deixar e não tem mais onde deixar seu filho, precisam do amparo do município. Então, a ideia de um auxílio creche, ele vai em consonância com essa dificuldade das mulheres, né? A gente está falando aqui fundamentalmente da questão da tragédia, mas ela ultrapassa a tragédia, porque mesmo tendo esse atendimento do município, ele ainda não é completo, e a gente sabe que muitas mulheres não conseguem vagas para os seus filhos, mas a tragédia veio agravar ainda mais esse quadro. Foi o que me inspirou a apresentar uma indicação legislativa, que a gente sabe que depende da aprovação da Casa, mas depende muito mais do acolhimento do Executivo, porque a gente não pode apresentar leis que gerem custos ao município, então a gente faz na figura de uma indicação legislativa. Mas, se acolhida, ela tem, além de um grande simbolismo de atender as mulheres friburguenses, um valor, do ponto de vista econômico, insignificante para o município, em termos de custo. Porque não são tantas assim em termos de volume, porque o município acolhe já uma boa parcela, mas essa outra parcela que está fora do atendimento, ela vai poder ser acolhida, em especial aquelas que já tinham os seus filhos nas creches e que ficaram desassistidas. Elas não estão sendo mais atendidas. Então, além de estar resolvendo essa questão de uma forma bastante rápida, por isso a necessidade de apresentar o requerimento aqui, na presidência do vereador Luciano Faria, enquanto ausente o vereador Sérgio Xavier, que estava em exercício do mandato de prefeito, a necessidade também de aprovarmos isso imediatamente, para que possa ser examinado pelo Executivo, e vai aqui já um apelo para que o Executivo o faça, dentro dessa perspectiva de ser um valor inexpressivo do ponto de vista econômico, mas de um valor enorme no atendimento às famílias. E eu quero lembrar que eu fiz um discurso aqui recentemente, e até mesmo um voto de congratulação, um voto de aplauso ao programa da Globo, Profissão Repórter, ao jornalista Caco Barcelos, que apresentou uma reportagem em que as mulheres que deixavam seus filhos com outras famílias, até mesmo com os parentes, tinham a infelicidade de saber que seus filhos foram violentados. Isso é muito grave, isso é muito sério. Uma mulher, quando vai para trabalhar, para ajudar a família, algumas até são chefes de família, precisam ter a tranquilidade de saber que seus filhos estão sendo bem assistidos, que estão na mão de profissionais. E o município pode ofertar essa qualidade de atendimento e essas profissionais que tratam com tanto zelo as nossas crianças. Então, esse é o espírito da iniciativa, da proposta, é com esse clamor que eu encaminho aqui para a votação e para a apreciação do Executivo, e rogo que ele tenha também muita celeridade no exame dessa matéria. Eu vou ceder aqui uma parte ao vereador Marcos Medeiros. Vereador Cláudio Damião, vossa fala me remete a uma cidadã que mora no conjunto Amarelinho, ali no Alto de Olaria, que chegou cerca de 7h30 da manhã, adentrou a sede da TVC chorando, e dizendo que ela deixou o seu filho de 5 anos na guarda de uma vizinha de 16 anos, que era prima dela, e que ela ia trabalhar numa confecção próximo. E ela chegou em casa, aí foi trocar a roupa da criança e a cueca do garotinho estava manchada de esperma. Ela, preocupada, chamou a prima dela, perguntou o que houve. Aí a prima gaguejou e disse que estava namorando e deixava
a criança com o irmão dela de 17. Foi levada, eu auxiliei, chamei o conselho tutelar, nós fomos, levamos ao médico, o médico fez o exame, e o médico falou que não sabia precisar quantas vezes que, infelizmente, essa criança tinha sofrido esse trauma do estupro. Mas, infelizmente, o trauma, por um lado, mas, por outro, qual era o grande pedido dela? Que se conseguisse uma creche. E, ato contínuo, entrei em contato, na época, com a secretária, professora Ledi Porto, que se sensibilizou e viabilizou a creche. Haja vista que a creche que tem o nome da mãe do vereador Reinaldo Rodrigues, que é uma das creches administrada tão bem pela diretora, não é isso? E que presta relevante serviço à nossa sociedade, e todo mundo quer colocar o seu filho ali, porque sabe que ali se presta uma educação de qualidade. Foi conseguida e, felizmente, por um lado, a mãe teve o seu pedido saciado com relação à guarda de qualidade para o seu filho, que está na creche, está lá até hoje estudando, graças a Deus, e ela, toda vez que me vê na rua, me agradece por essa atitude. E me remete a um outro dado, que saúde e educação são deveres do Estado e direitos do cidadão. Então, quando Vossa Excelência viabiliza uma propositura desta envergadura, fica claro que Vossa Excelência está a cada dia mais antenado com as esperanças, os anseios e, principalmente, com a vontade da população, com a vontade da mãe, com a vontade do pai, da família, em ter a oportunidade de dar ensino de qualidade para o seu filho. Então, Vossa Excelência é muito feliz em vossa proposição e que eu tenho a certeza que essa casa vai aprovar, e quando tiver a chancela de Vossa Excelência, pode ter a certeza que aqui a 10, 15, 20 anos, Vossa Excelência contribuiu para a formação de cidadãos e cidadãs de bens na sociedade friburguense. Parabéns. 1 minuto, vereador. Obrigado, vereador Marcos Medeiros, pelo apoio ao projeto, pelas palavras preocupadas com relação à nossa juventude, com relação às mulheres, às mães, e dizer que o vosso relato é o retrato da insegurança que vivem muitas mães que precisam deixar seus filhos com pessoas estranhas. E, às vezes, nem tão estranhas assim, mas que acabam sendo vítimas de uma violência que dificilmente elas vão conseguir superar, que é a violência, o trauma da violência sexual. Então, nós estaremos, com essa proposta, se viabilizada, conseguindo solucionar uma série de problemas, dando segurança à mulher que deixa os seus filhos numa creche pública, que vai ter o acompanhamento de profissionais, a tranquilidade dela saber que pode continuar trabalhando para sustento da sua família e que seu filho vai estar sendo bem cuidado. Quero agradecer à Comissão de Constituição e Justiça pelo parecer, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, e rogar que o prefeito também examine dentro de uma prioridade que a gente considera razoável, tendo em vista que é um caso de emergência, essa situação que a gente coloca, em alguns casos são casos emergenciais, para que, tão logo aprovado, as mulheres possam passar a se beneficiar dos recursos do auxílio creche. Muito obrigado, senhor presidente, e aos membros da CCJ. Lembrando que o projeto foi solicitado em discussão única. Após a discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Devolver, nesse momento, eu gostaria a presidência. Só registrar a presença do vereador Nome na assistência, senhor presidente. Pois não, senhor presidente, está registrado. Senhor vereador, está registrado. Nesse momento, estou devolvendo a presidência ao vereador Luciano Faria para que dê prosseguimento nos trabalhos. Audiência pública. Senhores vereadores, também tem aqui para ser apreciada audiência pública para debater a situação das drogas ilícitas no município, sobretudo o crack, de autoria do professor Pierre. Pedir ao vereador Isaac Demani que faça a leitura. Esperar o vereador não me retornar. Retornou. Senhor presidente, considerando os crescentes números de usuários de drogas ilícitas em todo o planeta, principalmente entre a população jovem, considerando que há uma das formas mais importantes de prevenir o uso de drogas é a informação, sendo preciso saber sobre os riscos do abuso dessas substâncias para alterar o nível de consciência, podendo seu uso levar às práticas arriscadas, como sexo sem preservativo
ou compartilhamento de seringas ou outros materiais que possam transmitir doenças como HIV, AIDS e a hepatite. Considerando que o uso de drogas lícitas ou ilícitas podem ampliar as vulnerabilidades pessoais, como, por exemplo, no trânsito, se configurando um risco à vida, além de outros atos violentos também decorridos do abuso dessas substâncias. Considerando que, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, aproximadamente 208 milhões de pessoas, isso é, 4,8% da população adulta do mundo, já usou drogas ilícitas ao menos uma vez, sendo que cerca de 200 mil usuários morrem por ano consequência de consumo de drogas. Considerando que é impossível compreender a problemática das drogas isoladas do seu contexto social e cultural, uma vez que o indivíduo que se sente hostilizado ou rejeitado por uma realidade contundente e ininteligível, busca na substância uma forma de anestesiar sua sensibilidade perante uma realidade dolorosa, provocando-lhe alívio, ainda que efêmero, no entanto, de dramáticas consequências para a saúde física e mental a médio prazo e fatal a longo prazo. Considerando que tais substâncias entorpecentes são muitas vezes erroneamente empregadas para combate à depressão, se constituindo em veículos para jovens e adultos escaparem às pressões da vida ou às suas carências afetivas, insegurança ou inconformações. Considerando que Nova Friburgo não está imune a tais males, já apresentando quadros preocupantes do aumento do uso de entorpecentes, principalmente o crack, desestabilizando famílias e gerando grandes problemas para a segurança, saúde pública e convívio social no município. Considerando que é crucial investimentos pesados em educação, cultura e esporte, uma vez que é inversamente proporcional o aumento do número de usuários de drogas à medida que se diminui os investimentos em políticas públicas para tais setores. Considerando que é indispensável a participação do poder público, a fim de fomentar o debate a respeito dessa temática, para que sejam apresentadas políticas públicas que minimizem e, porventura, solucionem tais problemas. Requeiro, na forma regimental, que seja submetido ao plenário dessa Casa pedido de audiência pública a ser realizado no dia 23 de maio de 2011, a partir das 18 horas, para discutir a situação no município em relação ao crack e outras drogas ilícitas. Nesse termo, aguardo deferimento, assina vereador professor Pierre, contendo as assinaturas dos vereadores em número suficiente para a tal propositura. Está sem o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Pedir ao vereador presidente da comissão, vereador Jorge Carvalho, para que se possa dar o parecer da audiência pública. Favorável. Vereador Isaac Demânia. Acompanho, senhor presidente. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável. Vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente. Com os pareceres favoráveis, o projeto encontra-se em discussão. Discussão única, né, vereador? O senhor tem 10 minutos, vereador. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores, nós observamos no debate na campanha presidencial que o tema do crack e das demais drogas ilícitas veio à tona. Em São Paulo, a miséria da Cracolândia. E muitas vezes olhamos os grandes centros como os polos de droga, da venda, do comércio e principalmente do consumo. Mas Nova Friburgo não está longe disso. Já no ano passado, chegava até nós a preocupação de dados estarrecedores sobre o aumento do consumo de drogas, em especial do crack. Nesse ano, inclusive ontem, nós fizemos essa observação aqui dessa tribuna na CPI da Alerj. O consumo após a tragédia aumentou sensivelmente. Eu tive a oportunidade de visitar alguns bairros da cidade, bairros, na grande maioria, de vulnerabilidade social, onde o tráfico e o consumo de droga, in loco, se constituiu ampliado. O próprio vereador Marcos Medeiros, que acompanha
todo esse trabalho da polícia com relação às apreensões é capaz de dar um testemunho do quanto que isso tem se ampliado, e a gente tem visto isso na mídia local. É extremamente preocupante porque nós não percebemos políticas públicas para a nossa juventude, principalmente. Os dados que o próprio requerimento, né, da argumentação traz com relação à audiência pública revelam que 4,8% da população no mundo, em especial os adultos, consumiram droga pelo menos uma vez, drogas ilícitas. Que 200 mil pessoas morrem por ano por conta das drogas. Isso é um problema sério, porque vai encontrar a falta de perspectiva, a exploração, porque, logicamente, hoje muitas pessoas imaginam que o tráfico que dá mais dinheiro é o tráfico de drogas. Não é, é o tráfico de armas, mas o tráfico de drogas está certamente entre os 3 maiores tráficos do mundo, que mais geram recursos ilícitos. E a nossa juventude tem, logicamente, percebido isso. Como professor, a gente percebe, logicamente, junto à juventude, que o consumo de droga tem se tornado algo mais corriqueiro. E políticas públicas, volto a dizer, devem ser desenvolvidas. O Estatuto da Juventude prevê uma série de medidas de combate a isso. A Lei 3.871 já anuncia propostas para isso, inclusive na área social e, principalmente, destacando a educação e o lazer. Há anos, nós tínhamos os campeonatos na nossa cidade, campeonatos de futebol, basquete, entre outras atividades esportivas fundamentais para a nossa juventude. E hoje, o que há? Vereador, concede a parte. Estamos percebendo uma diminuição imensa das práticas esportivas com apoio do poder público. Hoje, eu encontrei com o presidente da Associação de Esportes de Olaria e ele me relatava da falta de apoio do poder público para a realização de atividades esportivas. É lógico que o esporte não soluciona totalmente o problema, mas tem um poder imenso para minimizar isso, porque cria perspectiva e oportunidade. O CIEP, no projeto de Brizola e Darcy Ribeiro, foram fundamentais, porque a criança ficava, e o jovem, 8 horas estudando, com esporte, com atendimento médico, com atendimento odontológico, com educação de qualidade, porque os professores eram valorizados e bem alimentados. Brizola tentou subir os CIEPs nas áreas de vulnerabilidade social. E depois, o que aconteceu? O seu gato Angorá, que é o Moreira Franco, sucateou os CIEPs. E aí vulnerabilizou, literalmente, o remédio que Brizola tinha colocado no alto das comunidades de vulnerabilidade social. E aí, injustamente, uma dona Rede Globo, que imputou a Brizola a culpa, inclusive pelo tráfico no Rio de Janeiro, e a elite bobalhona acabou acatando aquilo no Rio de Janeiro, jogam hoje a culpa em cima de Brizola. Absurdamente. 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 3 vezes. E é falta exatamente dessa política social que a gente tem que combater. Esse é o grande remédio, com oportunidades, sobretudo para aqueles que não as têm, para que eles possam, consequentemente, conseguir sair dessa situação. Mas a droga vai também além da área de vulnerabilidade social. Ela atinge também a classe rica. Virou-se uma moda, virou-se um modelo usar drogas. Que modelo é esse? A droga não tem 2 Vs, é apenas o V de vai. O V de volta é muito complicado. Há outras formas de se sublimar na sociedade. Já disse, pelo esporte, pela arte, pela cultura. Falta iniciativa disso na nossa cidade. O orçamento da nossa Secretaria de Esporte é pífio. O orçamento da nossa Secretaria de Cultura é pífio. Como é que nós vamos combater as drogas se não temos orçamento suficiente nas áreas? 3 minutos, vereador.
Eu vou agora repassar aos diversos apartes vereadores que me solicitaram. Vereador, me permite também. Vereador, pela ordem, então, vereador Cláudio Damião, vereador Marcos Medeiros, vereador Reinaldo Rodrigues, vereador Nami Nassif, vereador Renata Birram, vereador Edson Flávio. Presidente, eu requeiro dentro do Só tem possível, 3 minutos, vereador. dentro do possível, uma tolerância para os apartes, pelo tema que é tão importante. Desde já eu agradeço a Vossa Excelência. Sem dúvida, vereador, o tema é de extrema importância. E só lembrar que, embora pequeno valor, o orçamento público do município contempla recursos para o atendimento a essa situação de vulnerabilidade às drogas. Agora, eu não sei, é difícil a gente saber, porque como o orçamento é muito fluido e pode haver o remanejamento das verbas, eu lembro até que eu fiz uma ampliação da proposta de verba para essa área, e a gente teve voto vencido, não conseguimos implementar na ocasião, que era um olhar mais atento a esse problema. Porque alguns jovens, até por conta da sua fragilidade, ainda não está amadurecido, e acabam embarcando num caminho errado. Alguns por problemas familiares e outros até por se deixarem encantar com a oferta fácil das drogas. Então, essa tem sido uma realidade. E uma outra questão é, enquanto se aperta lá no Rio de Janeiro, os traficantes, as milícias, muita coisa ruim está vindo para outras cidades. E Nova Friburgo não está fora disso. Então, é preciso que as autoridades, e provavelmente elas já tenham esse acompanhamento, como essas drogas entram no município de Nova Friburgo. E o que fazer para, de alguma forma, evitar. O jornal tem dado mostras aí de que a atuação da polícia tem sido bastante ativa. Diariamente sai ali apreensão de drogas, mas um trabalho logístico, é bom que a gente ouça das autoridades como isso está sendo implementado, no sentido de que cada vez mais a gente evite que as crianças e os jovens, e até mesmo os adultos, continuem embarcando nesse conto do vigário, que é o consumo de drogas. Obrigado, vereador. Aliás, 80% dos nossos encarcerados estão ligados com o tráfico de droga ou venda de pequenos quantitativos de drogas. Isso é um problema a ser resolvido. Vereador Marcos Medeiros. Vereador professor Pierre, traga um dado onde 2 delegados, um que substituiu o outro, doutor Flávio Narciso e doutor José Pedro, que foram os 2 últimos delegados que ficaram à frente da 151ª Delegacia Policial, eles não se conhecem, mas ambos, em determinados momentos, me confessaram uma mesma conclusão que eles chegaram, que eles nunca viram proporcionalmente uma cidade com tantos jovens envolvidos com droga, assim como tem Nova Friburgo. Se eu ficar aqui contando casos de apreensão de crack, a noite toda e não acaba. Todas as noites, toda semana, pelo menos, o Cabo Demane me liga que ele fez uma apreensão de drogas. Ele prendeu uma vez e o tráfico perdeu 500 pedras de droga, de crack. E o que me remete é o seguinte: em Friburgo tinha um campo de futebol chamado Esperança, no Paissandu, onde eu joguei futebol lá. Estudava no Cefel e era um local onde toda a sociedade friburguense teve oportunidade de praticar esportes. E eu tenho a informação, salvo o melhor juízo, que o presidente da época do Esperança Futebol Clube era Guaraci Botelho, o pai do deputado, ex-deputado e agora suplente de senador, Onei Botelho, e que foi feita a venda daquele terreno para a construção do Central Park, e esse dinheiro, eu já conversei com o pessoal do campo do Friburgo, que fez a fusão, até hoje a gente não ouve falar que esse dinheiro chegou lá no caixa. Aliás, era até importante que trouxesse essa prestação de contas. Então, vereador professor Pierre, eu gostaria de solicitar ao senhor, um homem de bem, um homem puro, Vossa Excelência é puro, probo, que solicitasse ao deputado Onei Botelho, agora senador suplente. Eu tenho uma amizade estreita com o senador Lindbergh Farias, há mais de 20 anos. Lutamos no Brasil com relação à questão
do impeachment do Collor, já que ele está bem próximo do Lindbergh, e eu sei, porque eu vivenciei com eles, que ele é amigo íntimo do Orlando Silva, que é da Bahia e que é ministro dos esportes. Que ele possa corrigir um erro do passado, infelizmente, que foi tomado, hoje já não está mais entre nós, mas que foi tomado pelo seu pai, para que ele possa, já que o Ministério dos Esportes tem, eu já até entreguei uma cartilha para Vossa Excelência, corrigir esse erro e conseguindo com Orlando Silva, para a cidade, esse programa que se tem de se viabilizar quadras de esporte para os bairros da cidade de Nova Friburgo. Conclua, vereador. Eu peço e espero, e sei que Vossa Excelência é um homem comprometido com os avanços sociais, é comprometido com tudo que acontece de bom na nossa sociedade e é pedetista, que o senhor possa fazer esse pedido ao então, hoje, suplente senador, para que ele possa corrigir um erro do passado da sua família, onde se diz que a esperança é a última que morre, mas em Friburgo morreu. Uma pena. Conclua, Então, vereador. professor Pierre, eu vou solicitar voto nominal, que a gente, como declaração Vou de deixar, voto, possa falar, vereador. já que os apartes foram muito longos. Aí o vereador tem 1 minuto para finalizar, então. Obrigado, então, senhor presidente. Então, concluindo, agradeço os apartes. Depois, vai que vai ser em voto nominal, gostaria muito que os vereadores se manifestassem, porque é um tema importante. Eu vou concluir por aqui exatamente Eles vão declarar. com essa literal necessidade de nós convocarmos a sociedade de Nova Friburgo para debater isso. O que mais me preocupa, senhor presidente, é que uma outra droga está surgindo, que é uma droga mais facilmente manipulável que o crack, mais barata que o crack e talvez tão ou mais destrutiva do que o crack. E pode chegar ao nosso município em breve. Então, devemos ter medidas imediatas, porque já vamos começar tarde. E urge uma ação do poder público com relação a isso, junto com a sociedade civil organizada e, principalmente, movimentos estudantis. Pois não, vereador. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, de acordo O vereador com o que Edson Flávio fez um encaminhamento. Pois não, vereador. Só para falar com o vereador professor Pierre, que eu consultei os membros da comissão da criança, é o vereador Renato Abraham, o vereador Marcos Medeiros, que o professor Pierre, o que precisar da estrutura da comissão, dos nossos assessores, da chancela da estrutura da comissão, no sentido de dizer que tem o apoio da comissão da criança para realizar essa audiência pública, a comissão está à disposição do Pois Vossa não, Excelência. vereador. Após a discussão única do projeto 9790, Senhor presidente, questão de ordem, solicitar voto nominal, por favor. Pois não, vereador. Solicitação do vereador Reinaldo Rodrigues, que seja voto nominal. Iniciar pelo vereador Reinaldo Rodrigues. Senhor presidente, senhores vereadores, agradecendo ao professor Pierre, porque no momento não conseguiu dar a parte, mas de qualquer forma agradeço, parabenizando o vereador. Dizer que há umas 3 ou 4 reuniões atrás eu havia falado aqui da preocupação, principalmente no bairro de Olaria, pelo uso absurdo de crack por crianças, né, de 11, 12 anos, está acontecendo lá no bairro. Eu até havia falado naquela época que nós deveríamos aqui em Friburgo, com o máximo de urgência possível, que nós pudéssemos implantar aqui um centro de tratamento para esse jovem, porque realmente é preocupante no bairro de Olaria. Acredito que nos outros bairros estão acontecendo a mesma coisa, mas eu que convivo lá no dia a dia, eu tenho recebido diversas reclamações nesse sentido, e agora com essa nova droga que li essa semana no Jornal o Globo, preocupa mais ainda, que diz que é uma droga ainda mais barata do que o crack. Então, Vossa Excelência está de parabéns e a gente com certeza vai aprovar o requerimento. Espero que a audiência pública seja realmente de bom proveito para que nós possamos, então, tomar providência nesse sentido. Pois não, vereador. Vereador Renato Abraham. Desculpa, vereador. Favorável com pequena declaração. Pois não. Eu cumprimento o vereador professor Pierre pela relevância da proposição, audiência pública, chamar a atenção para uma droga barata, uma derivada da cocaína, e com altíssimo consumo aqui em Nova Friburgo. Ela está difundida em toda a cidade, não está concentrada. Áreas enormes de crianças, jovens, adolescentes, que consomem o crack. Uma droga que dá dependência física, psíquica, leva a síndrome de abstinência
tem um poder enorme, é o poder da cocaína, e aí, como é barata, está sendo adquirida com facilidade. Eu estarei na audiência, professor Pierre, e eu tenho que fazer um comercial aqui da luta contra o tabagismo. Também é uma droga, só que é lícita. São 200 mil mortes por ano no Brasil. 548 por dia. 23 por hora que morrem no Brasil pessoas tabaco relacionadas, doenças tabaco relacionadas. Vereador Cláudio Damião. Favorável, só ressaltando que em Nova Friburgo existe um movimento intitulado Nova Friburgo contra o Crack, e que é fundamental tentar o contato, já de alguma forma já convidá-los a participar, porque certamente vão auxiliar muito na discussão com relação ao tema. Pois não, vereador. Vereador Pierre. Senhor presidente, favorável, agradecendo também a tolerância de Vossa Excelência, os apartes, as colaborações, e nós vamos tentar promover uma audiência muito grande, de muito renome, força e participação das várias entidades da nossa sociedade. Agradecer aqui de antemão o vereador Edson Flávio, na proposta da comissão, também o vereador Cláudio Damião, com relação à boa sugestão que deu agora, o vereador Renata Birramer, sempre muito pertinente, Reinaldo Rodrigues, Nami Nassif, que já vai falar, Marcos Medeiros, que também dá sempre um testemunho muito importante, conhecimento de causa da área, o vereador Edson Flávio, Jorge Carvalho, enfim, a todas as vossas excelências. Pois não. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente com a pequena declaração de voto, no sentido de que me remete a também uma outra pessoa que adentrou a sede da TV, uma senhora chorando, que seu filho estava em uma de 16 anos numa boca de fumo no ponto final do Nova Suíça. Ato contínuo, liguei para a P2, fomos até o local, conseguimos resgatar o garoto, ele estava sozinho, vendendo crack, e ela me deu, e tenho lá na sede da TV até hoje, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Isso ficou marcante, por quê? Porque nós conseguimos resgatar a vida desse rapaz. Parabéns por vossa propositura. Vereador Nami Nassif. Presidente, eu queria favorável com a declaração de votos. Pois não, vereador. Eu acho que temos que tomar uma medida enérgica em relação ao crack. O crack é uma droga que está disseminando com muita força no nosso município. Eu não sei se é através do esporte, através de políticas educativas, que vão tirar os jovens desse vício, porque o crack é a droga que mais vicia com mais rapidez e destruição do cérebro, dos neurônios. Está comprovado isso. Eu acho que nós temos que tomar políticas mais enérgicas, e eu sempre disse nessa casa aqui, aqueles que me acompanharam. O vereador Marcos Medeiros falou um negócio que eu sempre disse. Um dos meus sonhos seria, se eu pudesse construir em cada bairro da cidade, inclusive na periferia, onde a população é mais vulnerável ao álcool e à droga, um centro de atividade esportiva. Porque o esporte, na verdade, ele educa. O esporte ele tira as crianças do meio da droga. O esporte, cada R$1 investido no esporte, são R$3 economizar na saúde. Entendeu? E a esperança vive. A esperança aqui em Friburgo foi o que você falou, acabar com a esperança. Pois não, mas, infelizmente, eu acho que se a gente não tomar essa política, Friburgo, como tem uma facilidade grande, cidade do interior, e vários pontos que pode ser vendido droga, pode fazer uma disseminação muito maior, a gente pode esperar, e destruir muitas famílias, porque uma família com viciado de crack é muito triste. Há pouco tempo eu vi uma reportagem com uma senhora dando uma declaração que o filho dela se viciou no crack, que é uma doença autoficiante, né? O rapaz roubou tudo dentro de casa para sustentar a droga. Pois não, senhor presidente. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, favorável com a breve declaração de voto. Vereador professor Pierre, na semana retrasada, se eu não me engano, ou 15 dias atrás, a LERJ fez uma audiência pública sobre a questão do crack. A deputada Clarissa Garotinho, juntamente com os vereadores, tiveram presentes. Se Vossa Excelência achar importante a nossa colaboração de convidar algumas pessoas que estiveram lá no Rio para essa audiência pública, devido à sua experiência no trato com essa questão. E, ao mesmo tempo, também convidar o presidente de Comissão do Direito da Criança de outras câmaras de vereadores, como Maria Helena de Cordeiro. Então, me coloco à disposição de Vossa Excelência para ser instrumento para fazer uma grande audiência para debater essa questão, e parabenizo a Vossa Excelência por isso. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, favorável com a pequena declaração de voto. Hoje nós vimos uma ação da polícia na Rocinha, Rio de Janeiro,
onde toneladas e toneladas de maconha foram apreendidas. É lógico que a Rocinha não tem plantação de maconha. Não é? Como é que essa droga chegou até a Rocinha? É da mesma forma que ela chega aqui a Nova Friburgo. Não existe policiamento nas fronteiras do Brasil. O Brasil fecha os olhos, o governo brasileiro fecha os olhos para a guerrilha na Colômbia. O governo brasileiro fecha os olhos para as nossas fronteiras. Se tiver o aliado ideológico do governo, ele finge que nada está acontecendo. Então, essas coisas entram aqui com facilidade, porque, na maioria dos casos, essas drogas é que financiam essas guerrilhas. Então, há que se ter uma política nacional de combate. E se não houver a fiscalização nas nossas fronteiras, portos e aeroportos, pode realizar quantas audiências públicas quiser, porque a coisa não vai resolver. Outro dia, o vereador Marcos Medeiros contou a história aqui de uma situação ali na Avenida dos Ferroviários, que o sujeito deu um tiro em não sei quem, o revólver veio lá de Porto Alegre, o camarada confessou que trouxe o revólver de Porto Alegre. Então, ele veio armado de Porto Alegre até ali o São Cristóvão para matar alguém. E atravessou praticamente metade do país e ninguém segurou o sujeito. Então, se não há policiamento, não há política nacional de combate à violência, tudo fica muito difícil. Isso tem que ser uma política pública. O Brasil tem que combater a questão da droga como combater o analfabetismo. Tem que combater com ações concretas. Até hoje, há quantos anos se fala em acabar com o analfabetismo no Brasil e ainda temos 5% de analfabetos absolutos. Então, isso é uma guerra, nós estamos numa guerra e há necessidade de termos ações contra essa guerra, porque, senão, vai continuar dessa maneira o nosso policial militar enxugando gelo. Que a verdade é essa, prende aqui, prende ali, prende aqui, depois, dali a pouco, já aquele mesmo lugar que ele prendeu, já está vendendo de novo, porque ela chega com facilidade. Então, não há uma política nacional de combate à droga. A presidência também vota, precisa ter voto quórum qualificado, voto favorável, também com uma pequena declaração, parabenizando o companheiro de partido pela iniciativa. Também destacando as palavras do vereador Jorge Carvalho, falta uma política nacional séria, né? E ficaria para os municípios, talvez, uma política de menor porte e, talvez, na inclusão no esporte, como o vereador Nassif falou. Talvez, hoje, a maior ferramenta de inclusão social para as crianças, para tirar nossas crianças da rua. Então, fica aqui meus parabéns ao companheiro de partido e aprovado em discussão única por unanimidade o projeto 9790/2011. Pois não, vereador. Solicitar também toda a estrutura da casa, o data show, que nós vamos precisar, também o próprio som, para que essa audiência tenha todo o instrumento necessário para a realização com todos os recursos. Secretaria já está comunicada. Vereador Marcos Medeiros, que seja breve por causa do nosso tempo. Sempre. Calcado nas palavras do vereador Jorge Carvalho, me faz lembrar que o deputado federal Glauber Braga tem um projeto em Brasília que, se o prisioneiro sofrer maus tratos, encarcerado, diminui a pena. Então, por exemplo, um bandido desse que fornece drogas ou que mata, rouba, estupra, se ele próprio se machucar e for falar que ele sofreu, que ele infelizmente se machucou, não precisa provar como, sofreu algum tipo de tortura, que diminui a pena dele. Quer dizer, isso é uma vergonha. O cara rouba, mata, estupra, faz tudo de ruim, vai lá, se machuca e ele próprio diminui a pena dele. Então, pedir à população, que a população possa pedir ao deputado federal que ele se demova dessa ideia, porque ele foi eleito pelo povo de bem e não por bandido. Pois não, vereador. Última matéria a ser apreciada nesta noite, indicação 10.014/2011, do vereador Jorge Carvalho, que fala sobre a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais para o mês de maio do ano corrente. Pedir ao vereador Isaac Demane que faça a leitura da indicação. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro na forma regimental seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Demerval Barbosa Moreira Neto, a seguinte indicação: antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais para o mês de maio do corrente ano. Assina vereador Jorge Carvalho, está sem um parecer da
da CCJ, senhor presidente. Solicitar o presidente da CCJ se Favorável. possa emitir o Favorável, parecer. senhor. Parecer favorável. Vereador Isaac Demânio. Acompanho. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável. Vereador Nami Nassif. Por favor. Favorável. Todos os pareceres favoráveis. A indicação enquanto em discussão. Vereador, Presidente, tem 5 minutos, vereador. serei breve. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se de uma indicação ao chefe do Executivo, ilustre prefeito Dermerval Barbosa Moreira Neto, solicitando a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais, que normalmente é feita com o salário de pagamento da folha de junho. E por que faço isso? Por 2 motivos. Primeiro, que o prefeito, na sua política de pessoal, de respeitar o calendário de pagamento, inclusive paga agora o mês de abril, na próxima segunda-feira, dia 25, o funcionalismo está recebendo o mês de abril. O mês nem venceu ainda, mas ele já está cumprindo a sua obrigação, que normalmente aconteceria no último dia do mês. Quando o prefeito Dermerval assumiu em setembro, diziam que ele não conseguiria pagar a folha de novembro, que não conseguiria pagar dezembro e que não conseguiria, muito menos conseguiria, pagar a segunda parcela do 13º salário. Que, para isso, ele deveria fazer mexer na engrenagem orçamentária, fazer algumas concessões para que pudesse honrar com esses compromissos. E ele honrou. Todos eles. Virou o mês, virou o ano com o salário do funcionalismo em dia. E tenho a certeza absoluta, que na rubrica servidor, o prefeito teria condições de honrar esse compromisso agora, no mês de maio. E por que eu peço isso? Peço até que ele o faça antes do Dia das Mães. A folha de pagamento da prefeitura gira em torno de 6,5 milhões mensal. Seria uma forma de injetar 3.250.000 reais na economia do município de Nova Friburgo, nesse momento crucial em que você tem que incentivar as pessoas a gastarem aqui dentro da cidade. Esse recurso eu tenho a certeza que existe. Vai ajudar ao servidor municipal, vai ajudar a economia municipal, vai injetar uma quantidade de recursos prevista para um mês com antecedência de 30 dias. É fundamental, nesse momento, em que as pessoas já estão esgotando aquilo que arrecadaram, aquilo que o Fundo de Garantia permitiu que elas retirassem, que se coloque na economia local um volume de recursos, que é o direito do trabalhador, que a prefeitura já tem esse recurso reservado, mas que coloque nesse mês de maio, antes do Dia das Mães, para que o servidor possa usufruir com 30 dias de antecedência desse recurso que lhe é direito. Vereador Marcos. Democracia é isso aí, dinheiro no bolso do trabalhador. Felicito Vossa Excelência, porque dessa forma, com certeza, R$1 milhão que se tira ali da Alberto Braune, de compras que os próprios trabalhadores fazem, isso faz uma diferença enorme na cidade. E quando Vossa Excelência pensa em investir 3 vezes mais do que isso, com certeza isso alavanca a economia do nosso município. Felicito por vossa propositura. 2 minutos, vereador. Vereador, Professor. professor Japar. Importante a ação do nosso servidor público. Eu tenho que reconhecer que o prefeito Dermerval ele conseguiu fazer grandes mudanças no pouco tempo que, logicamente, vem caminhando na prefeitura. E essa é uma medida importante para a economia da cidade, é mais recuperação de SSQN, importante para os nossos lojistas, para o próprio município, para a recuperação da própria receita municipal, mas principalmente para atender a demanda emergencial do nosso servidor público, que é grande. Então, essa antecipação realmente cai num bom momento, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não tem como você perceber aí o sentido negativo, tendo em vista a realidade do município nesse momento.
E espero também, vereador Jorge, que no que diz respeito à Lei 3.911, que nós aprovamos aqui do padrão referencial número 1, que também nós consigamos fazer o pagamento dos servidores inativos e dos pensionistas, vereador. porque vai injetar mais ainda recurso junto com a indicação que E Vossa tem Excelência mais, propõe. além disso, tem outra notícia. Isso é importante. Sai no jornal de quinta-feira a primeira convocação para a área da saúde dos concursados de 99. O primeiro edital de convocação já será publicado na próxima quinta-feira e, seguindo a ordem do que foi feito no concurso 99, a primeira secretaria a ser atendida, até pela emergência, é a Secretaria de Saúde. Então, o servidor Vereador, municipal... pequena parte. Já está certo lá em Brasília, então? Tudo certo, segundo a informação que eu recebi hoje da Procuradoria, que se não tivesse, não poderiam, né? Entendo que não poderiam convocar. Então, eu acho que é o servidor tratado com respeito, o respeito que merece. Esses recursos que, ora, serão injetados na economia de Nova Friburgo, são recursos que acabam girando para todos nós. Senhor presidente, agradeço e peço a aprovação da presente indicação. Bom, vereador, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Só registrar aqui e destacar, parabenizar a política, né, que o prefeito vem fazendo com os funcionários da prefeitura. Não tendo mais nada a ser discutido, senhores vereadores, vou dando por encerrados o nosso trabalho. Pois não, vereador, que seja breve. Bom, muito rapidamente, é porque é uma questão que já está sendo observada e a população tem reclamado. Então, fazer um pedido aqui com relação aos cavalos soltos na via expressa. Isso é uma questão criminal. Uma pessoa passando de carro ali pode violentamente sofrer um acidente, atropelar um cavalo, ter vítimas fatais, provocar um acidente de grandes proporções. Então, só chamar a atenção dos responsáveis, dos proprietários dos cavalos e dos representantes encarregados da fiscalização para que atentem isso. É na área do Cônego, Cascatinha e Via Expressa, principalmente. Esse assunto já tem sido trazido aos vereadores, várias reclamações chegam, mas é uma constatação. Eu mesmo já passei lá várias vezes e vi isso, e à noite a gente não tem para quem reclamar. Então, é preciso fazer uma fiscalização durante o dia e ir em cima dos proprietários para que isso não continue ocorrendo. Pois não, muito vereador. Obrigado. Bem breve, vereador, que a gente está encerrando já. Vereador, na leitura inicial aqui, eu pedi inclusão no expediente. Pode fazer a leitura. Da leitura de uma cavalgada que vai haver dia 23 de abril, São Jorge, aqui no Pastão, às 14 horas. Então, estou convidando a população a fazer essa leitura. Tá bom, senhor? Pois não, vereador. Sem mais nada a ser discutido, vou dando por encerrado o trabalho dessa 21ª reunião da 5ª sessão ordinária, marcando a próxima reunião para o dia 28 de abril, às 17h30. Obrigado por todos os vereadores que nos acompanharam até agora, todos que estão acompanhando pela TV Câmara. Fique com Deus e um bom feriado para todos. E o TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site www.câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo, o espaço da democracia.